Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, já deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado. Então galera, vamos fazer aqui a reação, né? E o corte do canal da ESPN Brasil comentando tudo sobre a atuação do Flamengo de ontem e a classificação, né, para as semis da Libertadores. Então, vamos pro vídeo. O time reserva do Flamengo é muito forte. E aí a questão de você gerenciar pessoas, egos, vestiário, deixar o Vidal. Você recebe um Vidal e deixa ele ainda como reserva. Ele não só achou um time ideal. O jogo contra o Tolima, o 7-1 ali foi o jogo que consagrou de vez a dupla Gabigol e Pedro. Mas então ele tá recuperando alguns jogadores que não estavam tão bem, desde um Rodinei, um Everton Ribeiro, caras que estavam sendo criticados, Léo Pereira, deu moral para esses caras, confiança. Não é um cara de falar muita groselha em público, então protege o jogador, blinda o time e tal. E talvez fosse o que o Flamengo precisava. Não de um técnico que externasse problemas, ou de que tivesse um ego, ou quisesse mexer muito aqui e ali. Você vê, ele elogiou ontem na coletiva que mesmo com uma defesa diferente, né, nomes diferentes, o Flamengo não foi vazado ontem e não foi vazado no jogo contra o São Paulo do fim de semana. Ele mexe as peças e a engenharia está mais ou menos de Itaquera, né? São 3 jogos sem sofrer gol. Tem pequenas variações, por exemplo, assim, o pessoal fala do losango, né? Que o mérito desse Flamengo, para mim, o melhor jogador é o Arrascaeta, é a ponta do losango. O cara que vai municiar, armar, criar jogadas. Que tapa, né? Golaço, né? O golaço do Pedro é pela assistência, a jogada do Arrascaeta. Mas às vezes você vê um 4-3-3, ele muda também, sai um pouco desse losango. Então o Dorival tem méritos, mas o Flamengo tem um timaço. Né? Ontem só o Bruno chamou, Zé. Parece que ele tem alguma informação lá. Vai lá, Bruno. Não, é só para destacar, e eu acho que essa passa a ser uma virtude ou uma característica importante do Dorival que pode ajudar o Flamengo. O Dorival sabe que a Libertadores não é vencida em agosto. Sim, claro. O Flamengo ganhou a Libertadores de agosto de 2021, porque naquele momento existiu uma euforia muito grande, uma empolgação, e o técnico fazia parte dessa empolgação toda, e acho que talvez tenha ajudado a deixar assim esse ego ainda mais lá no alto. O Dorival não é assim. Eu acho que você toca num ponto que eu ia... E legal o gancho que você deu, Bruno, por quê? Do Jorge Jesus pra frente, que fez sim o Flamengo de trampolim para voltar para a Europa e sai do Flamengo também porque já sentia que existia uma relação que não estava mais tão azeitada como 6 meses antes, quando ele ganha a Brasileira e Libertadores no mesmo final de semana. O Flamengo sempre buscou técnicos com personalidade mais forte. Um Domi que chega no vestiário dizendo que praticamente tudo que tinha sido feito em 2019 precisava melhorar, precisava ser tratado de outra forma e bate de frente com os jogadores. Aí troca para um Rogério Ceni, que é um cara também de muita personalidade forte, que também, quando precisa, bate de frente e tenta impor a ideia dele. Não vou dizer que goela abaixo, porque não é assim, mas é um cara que é muito fiel àquilo que ele estuda. Um Renato Gaúcho, que também é um cara de um ego mais inflado, difícil às vezes de se lidar também, por mais que tenha aquela coisa do amigão, do paizão, mas quando você começa a questioná-lo, ele também se sente mais acuado e a situação sai um pouco fora do controle. E o Paulo Souza, que o Zé Elias conhece muito bem, jogaram juntos na Internazionale, né? E não só o Zé Elias, mas quem também acompanha futebol internacional, Sormani, Rodrigo Bueno principalmente, sabe que o Paulo Souza sempre foi um cara muito difícil, pensamento muito ali, né? É a minha convicção, é um cara muito líder, muito forte naquilo também que ele tem de personalidade. Então, as características daqueles que passaram recentemente pelo Flamengo também contribuiu demais para que essa relação jogador-técnico fosse mais complicada, e isso acontece no futebol. O Dorival é o low profile completamente diferente desses caras. Não estou dizendo que o Dorival é o bonzinho, é o legalzão, que todo mundo monta nele. Não é nada disso. Mas ele é um cara que tem uma leitura e um estilo de pensar e de como lidar com os jogadores com muito menos vaidades. É um cara muito mais pés no chão, muito mais humilde em várias questões em relação a esses caras, né? Ele deixa... ele também não quer ser um centro de atenção, ele quer jogar a responsabilidade e principalmente a atenção, mas desde que os caras cumpram funções para os jogadores. E ele é o cara que fica ali, né, no backstage, acompanhando o trabalho e, obviamente, deixando que tudo isso se ajeite. Então, essa característica que você tocou também faz muito sentido do porquê desse
dessa retomada de sucesso do Flamengo, Bruno. Vocês acham que manter, ou o Dorival, manter os pés do Flamengo no chão passa a ser uma missão dele a partir de agora também? Ah, com certeza, né, Bruno? Hein, Zé? Rodrigo? Porque a empolgação é grande, né? A gente que morou lá no Rio de Janeiro, você morou muito mais tempo do que eu, a cidade tá em festa hoje, né? Qualquer lugar que você ande no Rio de Janeiro, você deve ver uma camisa do Flamengo pendurada ou no corpo de alguém, né? Torcida arco-íris é quem torce contra o Flamengo, né? Eles se unem. Essa galera aí não tá muito feliz, não, né? Mas eu nunca vi nada igual como no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo não é tão acentuado. O Corinthians tem mais torcida, lógico, todo mundo sabe. Mas não é tão acentuado em relação ao Palmeiras e São Paulo. No Rio de Janeiro é muito acentuado. Então, essa empolgação na cidade, o Dorival tem que tentar blindar. Tem que tentar blindar. Porque o jogador sente isso. Ele anda, ele passeia, ele vai ao supermercado, ele vai na farmácia, ele vai em algum lugar, ele vai treinar, ele volta. O cara sente isso, essa empolgação. Ele sente isso. É uma bandeira do Flamengo em qualquer lugar. A orla no Rio de Janeiro só deve ter bandeira do Flamengo nesse momento. Entendeu? Então, blindar é uma coisa importante, né, Zé? Eu acho que ontem mesmo, antes de ontem, ele já tinha dado dado esse sinal, né? Quando perguntado sobre o jogo, ele falou assim, não, um jogo difícil, embora tenhamos a vantagem, nós sabemos que temos que manter a concentração, o Corinthians é uma boa equipe. O Dorival, antes de ser treinador, ele foi diretor, e antes de ser diretor, ele foi jogador de futebol. E o tio dele foi um pequeno jogador aí na história do Palmeiras, chamado Dudu. Dudu e Ademir, né? Então, assim, a experiência para ele é o que não falta. Situações como essa, o que ele já viveu dentro da vida dele, não faltam para ele justamente saber exatamente como ele tem que levar esse grupo, como ele tem que levar esse elenco, como ele tem que saber dar as entrevistas para poder passar mensagens também para a própria torcida do Flamengo, né? Porque acho que foi o Facinca que falou aí sobre o Renato, né? Que o Renato também empolgou nessa do campeonato, aquelas coisas todas. O Dorival já é diferente, o Dorival já passa uma outra mensagem para a torcida. Então você pode até entender essa euforia, mas ao mesmo tempo você vê um time comportado nesse sentido, você vê uma atitude diferente. Por exemplo, ontem eu não acho que o Flamengo tenha jogado aquele futebol do jogo da primeira partida, mas foi um Flamengo maduro, um Flamengo inteligente, sabedor daquilo que tinha que ser feito ali em determinados momentos. Quando precisou acelerar um pouquinho e viu que tinha espaços para jogar, acelerou, né? Sabia das dificuldades porque o Corinthians preencheu determinadas partes do campo que são importantes para a equipe do Flamengo. E o Flamengo, em momento algum, se apressou, colocou nervosismo em campo. Teve uma hora que o time conseguiu rodar essa bola, chegou nos pés do João Gomes, e ele estava um pouquinho mal posicionado, ele estava em diagonal no campo, ele não conseguiria entrar. O que ele fez? Mesmo o time do Corinthians já tentando se arrumar, ele pegou a bola e tocou para trás. Ele poderia muito bem tentar fazer o giro, fazer uma outra jogada, aí o time recomeçou de novo. Então isso mostra maturidade, mas muito por conta também do controle do treinador, daquilo que se vive no dia a dia, dos líderes em campo, porque o Flamengo tem alguns líderes em campo, você percebe o pessoal, eles falando o tempo todo, e isso é ótimo, né, para uma equipe que tem uma torcida fantástica contra o Flamengo. Fala galera, chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Se você gostou, nos apoia aí deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.